Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do CEALI, e no CEALI-Cast de hoje nós vamos continuar a nossa conversa com a professora Raquel Rocha e a professora Virgínia Andrade sobre o atendimento educacional especializado, o AEE. Se você não ouviu a primeira parte, ouça antes de continuar. Com relação à questão específica da alfabetização, eu acho que o professor tem que estar sempre se perguntando, né? Será que as condições de aprendizagem que eu estou oferecendo para esse estudante são as melhores condições de fato, né? Eu estou acreditando no potencial de aprendizagem que todo sujeito humano traz, né? O que eu estou fazendo para isso, né? Eu estou incluindo o meu estudante em todas as atividades? Porque quando eu começo a me perguntar sobre isso, a gente começa a se questionar assim, se de fato as práticas que a gente faz e replica na escola, se são as melhores, né? Porque a gente pode dizer que nós somos ainda parte de uma parcela privilegiada da população que passou pela escola e avançou, né? Em todos os segmentos e todas as etapas da escolarização, né? E que quantos colegas nossos ficaram pelo meio do caminho? Então, assim, a gente precisa questionar essa escola que a gente tem. Ela de fato está fazendo sentido para todo mundo? As práticas que eu repito na escola, e é lógico que eu repito a partir de vivências que eu tive, porque todos nós passamos pela escola, né? Será que essas práticas de fato foram as melhores? Será que não existe outra maneira de aprender? Então, o serviço do AEE, ele vai muito nesse sentido, desse questionamento, de provocar. Isso. Quando a Raquel fala assim que esse serviço está dentro da escola e a gente faz isso acontecer dentro da escola, porque a gente está sempre perguntando. E aí a gente vai dizer mesmo, né? Eu já citei aqui no início que eu vou dizer que escrever a lápis e a mão não é a única possibilidade de fazer. Então a gente traz esse olhar, né? E é um olhar muito próprio do AEE, no sentido de que a gente aprendeu, inclusive, a ter esse olhar. Né? Porque quando eu me deparo com uma criança, um adolescente, um sujeito numa cadeira de rodas e que pisca os olhos, o olhar comum ele vai dizer assim, nossa, coitadinho, ele só pisca. Né? O olhar que enxerga a possibilidade, ele vai dizer assim, nossa, ele pisca, então tem um recurso de acessibilidade que eu posso usar. Né? Eu posso estabelecer uma comunicação a partir desse piscar de olhar que ele me mostra. Né? Isso pode servir para mim, para ele me responder sim e não. Então eu começo a estabelecer relações a partir desse sujeito, tal qual ele é, com o corpo dele. E que talvez ele não teve nem oportunidade. Exatamente. Né? De estabelecer essa comunicação. Exatamente. Então quando a gente começa a pensar por esse outro lado, você começa a perceber que existem recursos os mais variados possíveis. Que a gente na escola privilegia um único canal de aprendizagem, de resposta, que é o oral. Mas eu não preciso, comunicação não é só a comunicação oral, ela tem várias possibilidades de acontecer. Então eu trago, né? Eu trago outras formas dessa criança e desse sujeito se manifestar. Né? E isso eu consigo, a partir disso, possibilitar as aprendizagens, né? Acontecendo ali sem que eu tenha que pensar e falar assim, não, ele está aqui nesse espaço, mas ele não vai aprender, né? Ele não dá conta. Ok, ele não vai dar conta de aprender de fato se as condições não forem pensadas. E aí, quando eu penso essas condições, quando eu reflito sobre o meu fazer pedagógico, eu trago uma melhoria da educação para todo mundo dentro da sala de aula. Para todos. Né? Porque aí a gente também não está falando assim, olha, você vai ter que planejar para o seu estudante que não tem deficiência e fazer um outro planejamento. A gente não está fazendo, né? Não está falando disso. Né? A gente não está dizendo assim, olha, você vai ter mais trabalho se você tiver um estudante com deficiência. Sim. Né? A gente está dizendo assim, não, o seu trabalho será melhor, será mais qualificado. Agora, a gente também sabe que dentro disso a gente tem vários desafios da escola como um todo. Principalmente quando a gente diz, né? Nesse livro que a gente citou da Magna, né, o Alfa Letrária, ela fala sobre a importância do planejamento. E aí a gente tem uma dificuldade grande na organização da escola tal qual ela é hoje, que esse tempo de planejamento está cada vez mais diminuído dentro desse espaço. Né? E aí quando a Raquel fala assim, a importância do gestor ter esse olhar dessa necessidade
Mas também não cabe só ao gestor, porque ele está sujeito a uma hierarquia a nível de sistemas de ensino. Né? Então, a gente precisa que esse professor também tenha esse espaço de interlocução, esse espaço de planejamento garantido. A gente sabe que a gente está sendo engolido cada vez mais por essa falta de tempo. E então, o tempo como é para estudar, se formar, né? Trocar, porque as trocas, elas são muito, muito significativas. Que essa formação em serviço, né, Raquel? Que essa formação em serviço, ela não necessita de outra pessoa que venha de fora do ambiente escolar. Você aprende com seu colega. De repente, é isso aí. Fazer essas trocas e qualificadas, né? Com a intervenção do professor de AE, por exemplo, aonde ele, com o olhar, né, de acessibilidade, ele vai contribuir para que essa experiência ela seja exitosa dentro da sala de aula, né, dentro da escola, mas também vai partilhar, né, essa experiência com os colegas que estão com mais dificuldade, que ainda não enxergaram uma estratégia que dê conta de dar acesso para todos os alunos. E essas formações, elas são muito importantes, porque assim, até aquela disponibilidade para estudar, para poder realmente ler um texto e ler e fazer uma discussão, uma reflexão, isso falta na escola, né? É um tempo assim que, por exemplo, se tiver um aluno, como a gente teve, né, que ele era muito desafiador na rede também, esse tempo nos falta, né? E aí, quando esse aluno chega e a gente consegue fazer uma intervenção muito exitosa, consegue que os professores entendam qual é a proposta, isso é muito bacana, porque muda todo o olhar da escola para a inclusão. E muda mesmo, assim, é muito bacana, porque é de encher os olhos, pessoas que estão lá e que estão com essas dificuldades, assim, de olhar, né, de entender essas crianças nesse espaço, e aí como elas mudam, como que elas começam a perceber o tanto que é interessante, quanto que tudo ali é aprendizagem, né? A gente falou no início sobre avaliação, Virgínia retomou aqui, o tanto que muda o nosso olhar enquanto avaliação desses sujeitos que estão na escola e que eles, por eles mesmos, eles são avaliados da forma que eles dão conta no tempo deles, do aprendizado que eles vão adquirindo ali, né, nessas transformações que vão acontecendo. Então, é muito, muito importante isso, né? E tem uma outra questão também que a gente vê, assim, de positivo no AE, inclusive com relação à questão da alfabetização, né? Essa parceria que a gente falou com os professores e com a gestão, ela precisa também ser uma parceria muito bacana com as famílias, né? Porque a família também tem que ter esse olhar de possibilidade. Ela também tem que acreditar que o filho dela, a menina, que eles vão aprender. Porque senão eles não dão importância, eles não vão estimular, eles não vão levar para a escola. E aí a gente quer que eles estejam realmente engajados e apostando que eles vão aprender, né? E aí dando continuidade nos lugares onde eles estiverem com os alunos, né? Com os filhos, né? De estar passeando, de mostrando tudo que vem, né? Que podem proporcionar algum aprendizado. Por exemplo, num simples passeio a um parque, ali eles podem ensinar muitas coisas, né? Uma coisa que roda, cores, formas, pessoas, tratamentos, né? Você estar num local, né? Com todas as outras pessoas, né? Então, assim, isso tudo é aprendizado. Essa semana teve um passeio para os meninos ao clube, e aí os alunos que são cadeirantes, que têm um comprometimento maior, as mães estavam todas receosas deles irem e querendo ir junto, sabe, acompanhar. Mas a gente fez uma proposta para elas, porque a gente tem na rede da PBH o auxiliar de apoio, né, à inclusão. Então ele ajuda também ele é o braço também para a acessibilidade acontecer em muitos momentos. E a gente fez uma proposta para elas, falou assim, não, vamos deixar a gente levar e acreditar na escola? Gente,
tiramos esses meninos da cadeira, o que podia só, né, que tem uma sonda na barriguinha, se era só as pernas, então eram as pernas que estavam lá na piscina, né, foram lá pro céu, na UFMG. E aí os meninos que tinham possibilidade de experimentar, né, de nadar, o salva-vidas ajudou, a professora de educação física entrou, desceu de tobogã. Então assim, olha a quantidade de experiências que esse menino está vivenciando, né? E que isso às vezes a família, ou ela não tem oportunidade ou ela tem medo, né? E aí protege muito, né? E esses aprendizados todos, eles são extremamente importantes para a alfabetização também, né? Para trazer esses conceitos que são construídos a partir das experiências que qualquer criança vivencia e que em muitos momentos eles não tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver tudo acontecendo assim, e as coisas vão acontecendo, né, amiga? Bom. Vocês já mencionaram alguns desafios, né, até do trabalho em si, e eu queria saber também agora o que vocês acham que ainda dá para melhorar, também na parte estrutural, pensando de políticas públicas. Quais as demandas vocês acham que o AEE tem e ainda não são bem atendidas? Olha, em termos de... Se a gente for pensar em termos de Brasil, eu acredito que como a educação, né, a gente sabe que o serviço do AEE também não chega a todos os lugares. A gente tem um país que ele é muito grande, ele é muito extenso, e embora a gente tenha uma legislação que fale muito claramente sobre esse serviço, quais as suas funções, né, qual a ação de fato do serviço do AEE, ainda também existe muito, vamos dizer assim, desvirtuando o que é o serviço de fato. Então isso eu acho que traz um complicador muito grande e acho que é um desafio muito grande para o serviço. Eu penso que a gente ainda precisa garantir que esse serviço chegue a quem dele necessita. Embora a gente tenha uma ampliação significativa desse serviço aqui em Belo Horizonte, ainda falta. Ainda tem famílias que não conseguem chegar. Esse serviço não está disponível a todas as escolas ainda. Belo Horizonte, por exemplo, se organiza com salas, vamos dizer assim, referências em determinadas escolas, de modo que ela consiga abarcar o maior número de estudantes, né? Mas ainda tem aquele que não consegue chegar, que está longe ainda da sala. E aí, quando a gente leva isso para essa dimensão tão grande que é do Brasil, a gente sabe que isso acontece. Então, eu penso que uma das primeiras questões é trabalhar para que essa ampliação e que esse serviço, de fato, seja oferecido em todos os espaços, né? É importante isso. A Raquel mesmo trabalha numa escola onde eu também já atuei nessa sala de AEE, que é uma escola de final do fundamental, né? E faz muro com uma escola de fundamental e está a um quarteirão da escola de educação infantil. Né? Então, quer dizer, o público perpassa desde a educação infantil e ele consegue ser atendido por essa sala. Mas ainda fica gente de fora esperando, porque não tem vaga para o atendimento. E olha que a gente ainda tem, assim, eu penso que o serviço de Belo Horizonte, ele ainda é uma referência, porque ele consegue se organizar para que o professor do atendimento esteja disponível para o serviço nos 2 horários, que isso é um diferencial que faz toda a diferença dentro do atendimento. Porque se eu não consigo acompanhar esse estudante lá no turno dele, né, lá na escola, acompanhando quais são as suas necessidades, fazendo essa interlocução com o professor, implementando o recurso de acessibilidade na sala de aula, lá no ambiente onde deve acontecer, o serviço do atendimento ele vai ficar capenga. Né? Ele não vai, de fato, funcionar naquilo que ele precisa funcionar. Sim. Porque o serviço do atendimento ele não se resume só à sala do atendimento, ao horário do atendimento. Então, assim, aqui em Belo Horizonte, isso não é um problema para a gente. Mas eu converso com pessoas do Brasil em que isso ainda é um problema, que o professor do AEE está disponível para um turno. Isso. Então, como ele faz essa articulação acontecer? Né? Não tem como. Né? E só lembrando aqui, quando a gente fala disso, né, do professor do AEE, que a gente não comentou sobre isso.
que o serviço do atendimento especializado ele é ofertado para o estudante no contraturno. Ele não funciona no turno, a gente não tira estudante de sala de aula do conteúdo dele, das relações, do que acontece dentro da escola no momento em que ele está na escola regular, na escola comum. Né? Esse atendimento, ele funciona no contraturno. Né? Então isso é importante da gente dizer, porque a gente ainda tem muitos lugares pelo país. Eu penso que a legislação que a gente tem desde a Constituição, né, dizendo sobre o direito, dizendo sobre como esse serviço então deixa de ser, o serviço de educação especial, ele deixa de ser um lugar marcado pela escola de educação especial e passa a se tornar um serviço que é transversal, então ele deixa de ser um lugar para ser uma ideia, para ser um direito, e ele perpassa em todos os níveis e modalidades da educação. Isso não acontece de forma equânime no país como um todo. Então isso é desafio, né? Isso são ainda limitações desse trabalho que precisam ser ampliadas para que a gente possa ter uma qualidade melhor na oferta e na implementação e nas ações desse serviço. Eu percebo muito assim, quando a gente fala em termos de números de alunos atendidos, essa questão. A gente hoje, por não ter uma escola em cada unidade escolar, uma sala em cada unidade escolar, o serviço, às vezes, ele não consegue, abranger toda a demanda, suprir toda a demanda, e também, às vezes, ele perde um pouco em qualidade devido à frequência ser mínima. Porque, por exemplo, quando eu entrei no serviço, eu acho que com você também, a gente conseguia organizar os nossos horários, atendendo toda a demanda do serviço, para dois dias, por exemplo, da semana. Então, aquela criança que estava com um problema muito sério na escola, a gente conseguia pensar soluções, estratégias, experimentar algumas formas de ajudá-lo na acessibilidade de uma forma muito mais rápida. Então isso retornava muito mais rápido para a escola. E aí a família também percebia, a família se engajava mais. Uma vez por semana, eu acho que ainda é um tempo muito mínimo. É o básico do básico. Então, às vezes, até essa questão mesmo do desligamento dessa criança do serviço, porque a partir da observação que a gente faz, se ele alcançou ou não os objetivos que nós planejamos, em cima da demanda que a escola trouxe, é que a gente vai fazer esse desligamento ou não. E aí, quando a gente tem mais professores, a gente tem um tempo maior para a gente trabalhar com esses alunos, eles avançam muito, mas muito mais. Tem alunos que mesmo que esse desligamento ele se prolongue, dependendo da deficiência que ele tiver, ele vai se prolongar, a gente consegue perceber isso, assim, que ele vai tendo mais possibilidades se tem menos alunos. Só esclarecendo aqui, quando a Raquel fala disso, é uma outra peculiaridade do serviço do atendimento. Esse estudante é encaminhado para o atendimento e, ao ser encaminhado, quando a gente vai fazer todo esse estudo de quem é esse sujeito, a gente tem uma proposta de plano de atendimento educacional especializado. Que não é PDI. Que não tem nada a ver com isso. A gente não está falando de adaptação curricular, a gente está falando desse plano de AEE, onde a gente vai pensar quais os recursos de acessibilidade, como é que a gente vai, então, ensinar esse estudante a usar esse recurso de acessibilidade e implementar esse serviço de acessibilidade, esse recurso, lá na sala de aula comum, onde, de fato, ele deve funcionar. O serviço do atendimento, ele não se encerra dentro da sala do atendimento. Ele vem com uma demanda que é da escola, ele passa pelo serviço do AEE, mas ele volta para a escola para que isso funcione de fato lá. E aí, quando a Raquel fala desse desligamento, é porque o serviço do AEE, ele não é ad eterno infinito na vida de nenhum estudante com deficiência. Então, esse estudante aprendeu esse recurso, implementou o uso desse recurso e ele está funcionando para as questões de acessibilidade dentro da sala de aula, dentro do ambiente da escola, esse estudante, então, ele pode ser desligado desse serviço. O que também não significa dizer que em qualquer outro momento da trajetória escolar dele, ele não possa retornar para o serviço do AEE se a demanda de acessibilidade for outra, Porque o recurso de acessibilidade também não é infinito.
ele corresponde a uma necessidade que pode ser uma necessidade daquele momento, né? Então, perpassando os níveis, né, da escolarização, ele pode ter outras questões que precisam ser trabalhadas novamente no serviço do EE. Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão, sabe, de aumentar o número de salas, se for uma escola onde não tem outra na região próxima, e aí aumentar o número de salas, né? Na nossa escola tinha, por exemplo, quando eu fui para gestão, né? Eu saí da sala de EE e fui para ser diretora, tinham 43 alunos, estudantes no entorno, na minha escola e mais 3 que a gente atendia, esperando na lista de espera. Então, era uma demanda reprimida ali. E aí a gente conseguiu autorização da secretaria para a gente poder abrir uma outra sala para suprir toda essa demanda, né? Então, foi muito interessante isso. Então, eu acho que isso é extremamente importante as pessoas compreenderem isso. A escola, né, a sala de EE, ela não é para poder fazer reforço escolar, né? Assim como a gente já falou da questão da alfabetização. Então, a política pública ela tem que entender isso, transformar essas necessidades em legislação para que isso tudo possa acontecer com mais segurança e mais tranquilidade, né? Olha, eu diria que na verdade não é nem transformar em outra legislação. Eu acho que é seguir aquilo que a gente já tem como legislação, que eu acho que ela consegue contemplar o que de fato é o serviço do EE, o que de fato é a necessidade da acessibilidade dentro da escola, sabe? Mas ela precisa funcionar e as pessoas precisam fazer um esforço para entender o que é que ela está dizendo, isso, né? Porque o esforço do contrário, para eu forçar, para eu entender da maneira que eu gostaria que fosse, né? Mesmo. E aí, muitas vezes, essa maneira que eu gostaria que fosse, ela é uma maneira excludente, isso, né? Então, isso é meio complicado mesmo. E uma questão é o olhar, né, para as estruturas da cidade, para as estruturas das escolas, né, de um olhar de acessibilidade, né, proporcionando assim, acesso a todos os espaços, né, porque são cidadãos, né, como todos, com todos os direitos de ir e vir, e isso é extremamente importante. E só mais uma coisinha que eu queria colocar. Com relação aos equipamentos e materialidade das salas de EE. Porque se a gente está dizendo sobre recurso de acessibilidade, que é importante que a gente, então, detecte qual o recurso necessário para aquele estudante, ensine o estudante a utilizar, se eu não tenho o recurso, como que eu vou pensar que ele poderia estar usando, sabe? Nem sempre o recurso é algo de uma alta tecnologia. Né? Existem algumas coisas, por exemplo, que o próprio professor do EE pode construir. Sim. Existem coisas que já estão disponíveis, principalmente com o uso de tecnologias da informação e da comunicação, né? Com as TEDx. Então, tem muita coisa que a gente utiliza como recurso e ele toma a dimensão de um recurso de acessibilidade. Mas se eu tenho uma sala de atendimento que não tem, por exemplo, uma ponteira de cabeça, né? Como que eu vou testar com o meu estudante se esse seria um recurso interessante para ele, se eu não tenho disponível na sala? Então, eu penso que o poder público precisa estar muito atento a isso, né? Ele precisa, e são recursos, inclusive, que acabam, estragam, pelo uso, não pelo mau uso, mas pelo uso, né, de outras coisas que já estão disponíveis no mercado atualmente e que se não está disponível numa sala do EE para que eu possa testar, o meu trabalho também fica meio que comprometido, porque aí eu vou ter que lançar a mão de outra coisa que talvez não fosse o ideal, né? Então eu preciso ter esse recurso disponível para que eu possa testá-lo na sala. E que chegue rápido, né? Exatamente. Essa verba, ela tem que chegar rápido. Não adianta, assim, ter uma morosidade, uma burocracia, porque senão o aluno a gente sabe de muitos estudantes que já passaram, foram, né, e precisaram utilizar e que não tiveram a possibilidade porque a gente não teve como ter acesso a esse recurso, né? Então, assim, se o professor que está ouvindo a gente achou bacana o EE, gostou, tem interesse em atuar como professor do EE, como é que ele faz, né? Como é que ele entra no atendimento? Então, Luísa, a gente vai dizer sobre a realidade de Belo Horizonte, né? E a gente vai dar uma pincelada sobre a realidade do país, né?
aqui em Belo Horizonte não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhum pré-requisito para que você seja professor do EE. Aliás, mentira, nenhum não, existe um. Que você seja professor da rede municipal de Belo Horizonte. Sim. Né? A Raquel, por exemplo, falou aqui, né? A formação dela é em artes, a minha formação é em pedagogia. Nós temos colegas que são professores de matemática, de educação física. Então, para a gente aqui em Belo Horizonte, o requisito é que seja professor. E por que a gente é professor, né? Dentro de uma sala de AE? Porque a gente trabalha com educação. A gente ensina a usar o recurso de acessibilidade. Para além disso, a gente trabalha dentro de uma escola. Então, quem é que trabalha dentro de escola? São professores. Então, a gente precisa saber e conhecer qual é essa dinâmica da escola. Não necessariamente eu preciso ter domínio sobre o conteúdo escolar, curricular. Eu não preciso saber sobre o conteúdo de matemática. Porque quem vai me contar sobre o conteúdo de matemática e os objetivos daquele conteúdo é o próprio professor. Eu sou uma especialista em acessibilidade. Sim. Né? Eu não sou nenhuma especialista em deficiência. Eu sou uma especialista em acessibilidade. E aí eu consigo pensar, então, né, diante da demanda do professor, qual que é o recurso que ele pode estar utilizando com aquele estudante. Independente, né, da disciplina. Exatamente. E se a gente está dizendo aqui a todo momento que a nossa função é saber quem é esse sujeito, então eu sou professora porque eu dou conta de trabalhar com essas questões relacionadas ao sujeito aprendente, ao sujeito estudante, né? Então, para a gente aqui, esse é o requisito. Mas eu sei de outros lugares, né, que exigem que o professor tenha um curso de psicopedagogia, tem um curso dentro da área da educação especial, né? Por coincidência, eu tenho psicopedagogia, eu tenho um curso dentro da área e eu tenho um curso de especialização em atendimento educacional especializado. Mas isso é uma coincidência, né? Para a gente aqui não é requisito, mas para outros lugares sim. Então aí vai depender de cada município, de cada estado, né, da sua organização própria nesse sentido. Mas, independente disso, eu gostaria só de dizer, né, para quem tem interesse em entrar para essa área, que não basta saber sobre deficiência. Isso aí não faz de mim um professor de AE. Não é o mais importante, tá? Para a gente. Né? A gente vai estudar sobre as deficiências? Vai, claro. Né? A gente vai se deparar com crianças que trazem os seus diagnósticos e é importante que a gente saiba, né? O laudo médico, ele tem um lugar de importância, sim, mas não é uma importância que determine o meu fazer com esse estudante. Né? Ele é importante para esse estudante para garantia de políticas públicas, para garantia de direitos, né? Para outras questões que não é a aprendizagem desse estudante. Então, para o serviço do AE, não me faz diferença nenhuma saber qual é o diagnóstico que ele traz, principalmente quando ele traz um diagnóstico que vai falar sobre limitações. Não pode, não consegue, não dá conta, né? E ele não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever. Um diagnóstico, né, bem capacitado. Não faz muita diferença para mim, porque eu vou conhecer o sujeito. Né? Assim, um quesito que eu penso que é extremamente importante é a pessoa gostar de estudar, gostar de investigar, gostar de experimentar, sabe? De pesquisar, né, Raquel? Ele é um pesquisador. E o serviço, a sala do AE, ela é um campo de experimentações, né? Então a gente precisa de fato mesmo ter esse tempo de pesquisar recursos, de entender como é que ele funciona, de aprender sobre recursos de acessibilidade, experimentar com os alunos, cada um, como que eu posso construir, como que ele reagiu, se foi positivamente ou não, se não deu o resultado que a gente pensava que precisava ter para ele poder ser levado para a sala de aula, para que o professor coloque em prática lá com o aluno. Então, assim, é um espaço de experimentação, de trocas, né? Os próprios professores de AE, né, eles fazem essas trocas, né, como a Virgínia citou anteriormente. Então, assim, às vezes a gente está com alguma dificuldade com um caso específico, porque a gente não teve a experiência ainda, mas a gente já pesquisou, já discutiu, e a gente vai estar tratando isso entre os colegas, ver possibilidades, sempre com um olhar de possibilidades. É isso, né? Eu queria só falar uma coisa, Luísa, sobre a minha trajetória e por que eu me tornei professora do AE.
eu estava no 2º ano de grupo, e aí quando eu falo 2º ano de grupo já denuncia, inclusive a idade e a época, né? Eu tive uma colega com síndrome de Down dentro da minha sala de aula, dentro da rede pública de Belo Horizonte. Eu estudei numa escola municipal lá no Barreiro. E essa colega com deficiência, né, com síndrome de Down, que nessa época a gente nem se referia a ela como síndrome de Down, né? Não se falava em inclusão escolar, né? E ela estava na minha sala. Então, essa colega me despertou o desejo de ser professora e trabalhar com esse público de pessoas com deficiência. E eu tinha 8 anos de idade. Então, quando a gente escuta, né, a voz de políticos passados aí que diziam assim que pessoas com deficiência atrapalham a aprendizagem dos outros, né, eu posso dizer que eu sou a prova viva de que isso é uma grande mentira. Né, porque foi essa colega que me despertou. Então, eu tinha 8 anos de idade, eu defini o que eu queria fazer na minha trajetória profissional e é lógico que definiu quem eu sou na vida hoje. E aí, só para contar assim, uma experiência maravilhosa que eu tive, que durante a pandemia, né, eu tive a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo para essa colega de sala, que hoje é uma mulher com 55 anos de idade como eu, e a gente teve a oportunidade de se reencontrar por vídeo, por intermédio de uma outra colega do EE. E para mim foi extremamente emocionante quando eu me deparo com ela, uma mulher feita, e nessa conversa eu descobri, por exemplo, que ela era da minha sala desde o pré, e eu não tive um olhar para ela como alguém com deficiência. E aí o meu olhar para ela foi acontecer lá no 2º ano pela ação da minha professora, porque ela colocava todo mundo para trabalhar em esquema de rodízio dentro da sala de aula, em parceria com essa colega. A gente trabalhava sempre em dupla. Então, a cada dia, essas duplas mudavam e a gente fazia dupla com ela também. Né? E eu não me lembro em momento nenhum da gente estar fazendo atividades diferentes, a gente fazia a mesma atividade. E aí eu descobri que, na verdade, por que eu não percebi ela antes? Porque quem tinha questões relacionadas ao processo de alfabetização, vamos dizer assim, problemas, era eu, não era ela. E ela foi alfabetizada antes de mim. Então, eu tive problemas com o meu processo de alfabetização e tive dificuldades no meu processo de alfabetização. Ela não teve. Então, assim, eu rebato muito essa ideia de dizer assim, atrapalha. Não atrapalha. Nunca. Te forma, inclusive, enquanto ser humano. Porque você entende sobre a diferença que é de todo mundo, né? Que isso a diferença é o que nos faz humanos, né? Nós não somos iguais a ninguém. E a gente está dizendo aqui o tempo inteiro, são possibilidades, as pessoas são capazes, as pessoas conseguem. Desde que eu, então, traga um espaço social que seja de fato desafiador, né, que traga desafios de aprendizagem que são reais, né, que eu não traga a ideia de que ele não vai aprender isso, então eu vou tirar isso dele, não dou a ele a oportunidade. Sim. Se eu não dou a oportunidade da convivência com o outro, com todo mundo, eu não dou a ele a possibilidade de crescer, de estabelecer relações, de aprender com os outros. Se eu não acredito no potencial e eu não invisto na mediação, Vygotsky já dizia isso pra gente, né? Sim. Da importância da mediação e da gente estar com o par mais experiente, e que nem sempre o par mais experiente é o professor, é o colega que está do lado. Então, todas essas relações são importantes para a gente estabelecer essa aprendizagem, né? E acreditar no potencial de cada um, do jeito que cada um é. Não na ideia de que eu preciso consertar esse sujeito para ele estar nessa sociedade. Sim. Né? Chega para lá que cabe todo mundo. Ideia, né? Essa ideia da deficiência como defeito é um problema, né? A própria nomenclatura que algumas pessoas não gostam que fala e tudo, mas é essa situação, né? A pessoa deficiente remete a uma ideia de que ela toda é incapaz. Agora, a pessoa com deficiência visual, ela tem uma limitação nos olhos, né? Ela é uma pessoa com deficiência física. Onde que ela tem uma deficiência? É no braço? Então, é aquele braço que tem uma limitação. O restante, ok. Então, e entender, inclusive, que essa limitação importante que a Raquel fala, ela não é impeditiva para o desenvolvimento de nenhum sujeito. De nada, né? De nada. A partir do momento que eu penso, então, quais são os recursos necessários, essa situação e essa condição de deficiência desse sujeito, ela é minimizada.
né? Então, é tal qual ele é, com as características que ele tem, quem ele é de fato nesse mundo, e a gente vai pensar, então, quais estratégias que ele vai precisar, né, para estar convivendo ali e aprendendo e se desenvolvendo e acreditando no potencial de todo mundo. E o AE é tão bacana, mas tão bacana, que ele provoca tantas mudanças, né? Nos olhares, né? Nos acolhimentos, nas potencialidades, que a gente percebe que isso impacta diretamente a sociedade, né? Porque quando nós temos, antes assim, por exemplo, tinha um aluno com deficiência numa escola de 1.500 alunos, e hoje a gente tem muitos alunos com deficiência no mesmo espaço, né, num pé de igualdade, e aí esses alunos que não têm deficiência, eles não têm um olhar de diferença, é a experiência que você conta, né, Virgínia? E que você foi privilegiado, porque naquela época realmente eles eram todos reclusos, né, todos segregados, ou em casa, ou em espaços, né, de educação especial. Mas como que é bacana isso, como que esse trabalho do AE, ele vai mexendo os pauzinhos assim aos pouquinhos e vai trazendo esse outro olhar, né, e essa outra concepção de inclusão com todos os alunos que daqui uns dias estão no mercado de trabalho, que estão aí estudando com colegas com deficiência, e estão sabendo respeitar, né, e não recriminar. Então é uma pontinha, né, mas é uma pontinha desafiadora, mas traz muito benefício para a sociedade como um todo, né? Sim, muito lindo, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa que talvez a gente ainda não tenha abordado? Sim, uma situação que acontece muito recorrente lá na sala de AE é as famílias, né? Quando elas imaginam que o serviço do atendimento educacional especializado, ele substitui, né, os atendimentos clínicos, como fisioterapia, terapia ocupacional ou psicólogo, né? Então a gente faz sempre essa abordagem com a família, orientando e esclarecendo que o serviço do AE, né, ele é educacional e ele não pode, não deve fazer esses serviços, né? Não vai ser oferecido. Então, que esses atendimentos clínicos, eles são complementares para o desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, tem que ser toda uma parceria, né? Escola, o professor do AE, a família e os atendimentos clínicos, né? É importante também ressaltar, Raquel, que esse atendimento clínico, ele não se sobrepõe ao serviço do atendimento educacional especializado. Sim. Né? Cada um dentro da sua área de atuação e em determinados momentos ele tem suas interseções e suas interlocuções, né? Mas não é a área clínica que define o serviço do AE, porque como a Raquel disse, ele é um serviço educacional e o serviço do AE também não define as ações que são, vamos dizer assim, clínicas da reabilitação. Sim. Né? Então, cada um dentro da sua área, mas a gente trabalhando de forma intersetorial. É isso, então, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer muito, professora Raquel, professora Virgínia, e a todos que nos ouviram até aqui. Muito obrigada por participar com a gente. Obrigada, Luísa. Obrigada mais uma vez, Luísa. É isso, então. Obrigada quem nos ouviu até aqui e até a próxima. Obrigada, pessoal, pela paciência e divulga esse podcast aí para outras pessoas, né? Para que possam, de fato, conhecer qual é o serviço do EE, qual é a atuação e venham trabalhar no EE, né? A gente precisa. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e isso possa se tornar bom para vocês, né? No dia a dia, no seu trabalho. É bem bacana, tá? Um abraço. Este foi o CEALI Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube.
Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.